Os salvos, no céu ou na terra? Onde passarão a eternidade? Vem comigo agora pela Bíblia. Amor e paz, meus queridos, em nome do Senhor Jesus. Estamos começando mais uma edição do programa de perguntas e respostas pela Bíblia. E a pergunta de hoje vem de Brasília, é do irmão José Camilo. É com você, professor Adson Reis, respondendo pela Bíblia. Olá, Mauro, que bom estarmos juntos mais uma vez. Uma pergunta muito interessante e que tem realmente chamado a atenção de muita gente. Então vamos trabalhar nela hoje pela Bíblia. Apenas para começarmos, nós vamos fazer aqui o seguinte lembrete. Jesus Cristo volta nas nuvens dos céus, com poder e grande glória, depois da tribulação, conforme ensina a Bíblia, em Mateus capítulo 24, versículo 29 e 30. Jesus recolhe os seus escolhidos, o arrebatamento, ressuscita todos os santos do Antigo Testamento e os fiéis da igreja que morreram em todos os tempos. A base disso é 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículos de 13 a 17. Em seguida, os salvos e os ressuscitados encontram-se com o Senhor nos ares e voltam imediatamente para o início do domínio milenar aqui na Terra, onde a base de governo é Jerusalém, o trono de Davi, conforme a Bíblia explica. Passados 1000 anos, o período do milênio, a Bíblia nos diz assim, olha. Acabando-se os 1000 anos, eu estou lendo Apocalipse, capítulo 20, versículo de 7 em diante. E acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto de sua prisão e sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para as ajuntar em batalha. E subiram sobre a largura da terra e cercaram o arraial dos santos e a cidade amada. Mas desceu fogo dos céus e os devorou. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta. De dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Vemos assim que quando acaba o milênio, Satanás ele é solto e ele sai para enganar as nações, levantando um motim para atacar o governo de Cristo, conforme diz aqui, chamado Arraial dos Santos e a cidade amada, que é Jerusalém. Uma vez que isso acontece, diz a Bíblia que desce fogo dos céus, devora, e Satanás ele é lançado no lago de fogo. Esse é mais o término de mais uma fase da história. Qual é a próxima fase? Bem, agora nós começamos o que a Bíblia nos diz, olha. O capítulo 20, versículo 11. E eu vi um grande trono branco e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Perceba, quando o juízo final começa, diz a Bíblia que não se acha lugar para o céu e para a terra. Os estudiosos têm relacionado Apocalipse capítulo 20, versículo 11, com o livro de 2 de Pedro, capítulo 3, que é muito interessante, que ele nos diz o seguinte, olha, o dia do Senhor virá como um ladrão, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardentes se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas estas coisas, que pessoas vos convencer em santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão, e os elementos ardentes se fundirão. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e uma nova terra, em que habita a justiça. Perceba então que no juízo final,
ocorre exatamente isso. Céus e terra, nessa ordem cósmica que existimos, não se acha mais lugar para eles. E aí então é realizado o juízo final, e a Bíblia diz, no capítulo 21, e eu vi um novo céu e uma nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra já passaram, e o mar já não existe. E eu vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis que o tabernáculo de Deus está com os homens, pois com eles habitará, e eles serão seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. E limpará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem haverá mais pranto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E ele disse-me: Escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Perceba então que logo depois do juízo final, a Bíblia nos apresenta um novo céu e uma nova terra. E diz que o tabernáculo de Deus estará com a humanidade. Ele residirá com eles e eles serão seus povos. Ou seja, nós teremos o próprio Deus, a bem dizer, habitando conosco na nova terra. De modo que ninguém vai morar a eternidade no céu. Esse é um ensino equivocado. Nós, os cristãos, os salvos, habitaremos a nova terra, com toda a semelhança a esta que nós temos hoje. Alguns cristãos dizem: olha, mas pode ser que Deus reforme essa terra. São conjecturas. A Bíblia diz que haverá novos céus. Depois nós observamos aqui no capítulo 21 mesmo, a partir do versículo 22, João fala sobre a cidade santa, não é? E sobre o momento em que os salvos estão habitando na eternidade. Ele diz: E nela não vi templo, porque seu templo é o Senhor, Deus Todo-Poderoso, e o Cordeiro. E a cidade não necessita de sol nem de lua, para que nela resplandeçam, porque a glória de Deus a tem alumiado, e o Cordeiro é a sua lâmpada. E as nações andarão à sua luz, e os reis da terra trarão para ela a sua glória e honra. Veja, os reis da terra. E suas portas não se fecharão de dia nem de noite, porque ali não haverá noite. E a ela trarão a glória e a honra das nações. Então perceba que a Bíblia é muito clara em mostrar que haverá novos céus e uma nova terra onde os salvos habitarão. Será um reino de paz e alegria, onde habitarão aqueles que foram ressuscitados, onde habitarão aqueles que foram transformados e todos aqueles que foram posteriormente salvos no juízo final. Portanto, é dessa maneira que a Bíblia nos explica. Nós temos um ensinamento que acompanha, né, a igreja cristã já de muitos e muitos séculos, por interpretações errôneas, onde acreditam que as pessoas irão morar no céu com Deus. Não. As pessoas nem irão morar no céu com Deus e nem irão morar nesta terra que foi manchada pelo pecado e também pelo próprio sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Os salvos habitarão na nova terra, conforme habitará a justiça, de acordo com o livro de Pedro. Deus abençoe vocês. Até o nosso próximo encontro. E eu tenho certeza que nós vamos continuar crescendo e andando pela Bíblia. Até porque, gente, não dá para inventar aquilo que a Bíblia não diz. Fique na graça e na paz. Grande abraço, Mauro. Até lá. Maravilha, professor Edson Reis, respondendo sempre as dúvidas através da Bíblia. E olha, se você também tem uma dúvida, entre em contato com a nossa equipe do programa através do e-mail predson.biblia@gmail.com.
Se você também não é inscrito no canal, inscreva-se! Inscreva-se no canal, compartilhe com as pessoas que você gosta. Ao se inscrever, ative o sininho para receber todas as notificações. Não esquece de dar o seu like, o joinha, para que você possa assim estar divulgando cada vez mais o programa, e o YouTube vai cada vez deixar o programa mais à mostra para o povo. Olha, também você não pode deixar de compartilhar com as pessoas que gostam, né? O nosso programa também está em todas as redes sociais. Compartilhe em todas as redes sociais. São todas elas. É isso aí, gente. Estamos chegando ao final de mais uma edição do programa. Mas a alegria é de saber que no próximo programa estaremos de volta com você, internauta. E claro, com mais uma resposta direto pela Bíblia. Que a paz e o amor do Senhor Jesus estejam com todos.